E aí galera, beleza? Professor Gustavo Dias do canal que você já conhece, ó, Química com G, e também patrocinado pela quimicspecex.com, que é uma plataforma que eu estou lá para ajudar você. Pessoal, muita gente me pediu, né, soluções tampão parte 2, resolução de exercício. Eu já tinha pagado alguns por direitos autorais, então agora eu resolvi, né, fazer outros tipos de exercícios, fazer outras transições e agora vai dar certo. E quem favorece aí, ó, é você, que eu elaborei uns exercícios bacana, desde os teóricos, que são os que mais caem, e desde a aplicação da equação de Henderson-Hausebach, beleza? Então, vamos para a primeira questão, a parte teórica, e lógico, falar do pH do sangue, porque cai demais no vestibular, cai demais no Enem, concurso então adora, porque é uma aplicação muito prática, tá? Tanto do pH do sangue, tanto que envolve dentro de um metabolismo, né, de uma estrutura bioquímica. Então vamos ler a questão. O pH do sangue humano de um indivíduo saudável situa-se entre 7,35 e 7,45, ou seja, ele tem que ser neutro. Ele não pode ser nem ácido nem base, porque existe uma morte celular. Se for muito ácido, a gente chama de acidose, se for muito base, chama alcalose, vai ter morte na hora. Então, por isso que tem uma solução tampão, para que essa variação do pH não aconteça. Então, para manter isso, o organismo utiliza vários tampões, tá, pessoal? No sangue existe um tipo de tampão, nas células, cada um é um tipo. Mas só que existe um padrão ali, que um dos padrões mais comum que é o ácido carbônico e o íon bicarbonato, perdão. A concentração dos íons bicarbonatos é aproximadamente 20 vezes maior que a concentração do ácido carbônico, com a maior parte do ácido na forma de CO dissolvido. O equilíbrio químico desse tampão pode ser representado pela equação. Juntando as equações, eu tenho aqui, ó, né, CO2 mais água forma o ácido carbônico, e esse ácido carbônico, né, ele ioniza, né, até porque ele não é estável, para H+, e HCO3-. Então aqui eu tenho uma solução tampão. E nós vamos entender o porquê. Vamos entender aqui? Primeira coisa. Então olha aqui, ó, vamos aqui analisar a primeira. Quando uma pequena quantidade de base, pessoal, ele vai adicionar uma base. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, ele vai adicionar uma base. Então eu vou aumentar a concentração da base. Entra em contato com uma solução tampão, os íons hidróxidos, né, que é esse aqui, reagem com o ácido tampão, não alterando praticamente o pH dessa solução. Pessoal, veja bem que aqui eu não tenho um íon comum, eu não tenho outro OH-, mas eu tenho H+. E a gente sabe só que OH- reage com H+, sempre, tá? Então, ó, H+, sempre vai reagir com OH-, porque a gente sabe que vai formar o que? A água. Então, quando isso acontece, tanto a concentração do H+, quanto a concentração do OH- acaba diminuindo. Então veja bem, esse OH-, ele vai reagir com quem? Ele vai reagir com o meu H+. Quando ele reage com o H+, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a concentração de H+. Opa! Diminuir a concentração, vou colocar até aqui, ó. Diminuir a concentração de H+, significa aumentar o pH. Ou seja, eu vou tornar o meu sangue mais alcalino. Não pode. Então o que acontece? A minha reação ela vai deslocar, né, para a direita. Ela vai deslocar para a direita para repor esse H+. Ou seja, esse H+ que diminuiu, a solução vai fazer ela aumentar, vai contrabalancear, então a questão 1 está verdadeiro. Então eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro. Então os íons reagem com o ácido tampão, ou seja, reage com o que? Com o H+, e não vai alterar o pH, beleza? Certinho? Então vamos para cá. 2. Quando a concentração dos íons bicarbonato, pessoal, íon bicarbonato é isso aqui, ó, fique esperto com a nomenclatura. No sangue aumenta, aumenta, então deixa eu colocar aqui, ó, aumenta. Então vou colocar aqui, ó, uma setinha, pá, coloquei. O pH também aumenta. Ixa, será que o pH aumenta? Vamos entender isso aqui? Pessoal, veja bem, para o pH aumentar,
Ou seja, o pH aumenta, então ele vem para cá, ó, ele vem para esse sentido. Ou seja, ele fica mais alcalino, tá? Vamos lembrar aqui, ó, cuidado, tem gente que às vezes esquece, não pode esquecer. Quanto menor o pH, mais ácido vai ser a minha substância, beleza? Mas aqui, ó, o que ele falou para nós? Ele falou que o pH ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Ou seja, ele vai tornar mais alcalino quando eu adicionar isso aqui. Será? Pessoal, o que vai acontecer com a solução quando eu colocar esse bicarbonato? Veja bem, é o deslocamento, né, de equilíbrio químico. Ó, lá no princípio Le Chatelier. Então, pessoal, quando eu aumento a concentração dos bicarbonato, o que acontece com a minha reação? A minha reação vai deslocar para a esquerda. Se a minha reação vai para a esquerda, então tudo que está aqui, ó, nos meus produtos vai diminuir. Então, tanto o HCO3- vai diminuir, como o H+ também diminui, porque está tudo no produto, né? Então, vai para quê? Para aumentar a minha concentração aqui, ó, do H2CO3. Opa, o que está acontecendo com os íons H+? Os íons H+, professor, está diminuindo. Ó, se os íons H+ está diminuindo, está tornando o que, pessoal? Menos ácido. Menos ácido, né? O que acontece? Aqui, ó, eu tenho o mais ácido, e assim que vai deslocando para cá, vai fazendo o que? Tornando menos ácido. Ou seja, aqui, ó, eu tenho o pH baixo, e aqui eu tenho o pH alto. Então, vamos resumir? Então, diminuiu a concentração de H+, então torna menos ácido. Se torna menos ácido, o que acontece com o pH? Aumenta. E realmente é o que ele falou. Então, A2 também está verdadeiro. Número 3. Quando a concentração de CO2 no sangue aumenta, o pH diminui. Vamos entender que aqui está o CO2. O que o CO2 vai fazer? Vai aumentar. Pessoal, aumentei no reagente. Então vai ter um deslocamento aonde? No produto. Tá? Pessoal, se você está tendo dificuldade nisso aí, você tem que voltar na minha videoaula lá em deslocamento de equilíbrio e estudar essa parte de deslocamento, porque é importantíssimo. É essencial você entender deslocamento para você entender essa parte teórica, tá? Então, se eu aumentei CO2 no reagente, então a minha reação vai deslocar para o produto, para quê? Com o objetivo de diminuir o CO2, porque não pode aumentar muito. Então, quando eu aumento o CO2, eu vou produzir o que, pessoal? Eu vou produzir mais ácido, né? Mais H2CO3. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar o meu produto. E o que acontece, consequentemente, aumentei o meu produto, ele continua deslocando para cá, porque não pode. Então, ele acaba aumentando o H+. Ou seja, no final de tudo, a concentração de H+ aumenta, ou seja, ele vai tornar o quê? Mais ácido. Ele vai tornar mais ácido, porque eu estou aumentando a quantidade de H+. Logo, a gente sabe que o pH faz o quê? Diminui. Por quê? Porque onde o pH é baixo. E é o que ele está dizendo. Então, realmente, então a 3 é verdadeira. Então, as 3 opções estão verdadeiras. Beleza? Fechou essa questão? Vamos para outra. Olha aqui, outra questão teórica. De novo, sangue. É importante a gente entender aqui, ó. Ele deu a reação, bonitinho. A gente acabou de ver. E vamos analisar cada opção? O que acontece? Em determinadas circunstâncias, o pH pode sair dessa faixa. Qual faixa? Né? Essa aqui. Vamos entender então? Histeria, ansiedade ou choro prolongado provocam uma respiração rápida e profunda. Hiperventilação. Então o que acontece? Isso aí vai alterar? Vamos entender isso aqui? Pessoal, histeria. O que é a pessoa muito histérica? É uma pessoa que se movimenta muito, a pessoa que está chorando, a pessoa que está se debatendo.
Ou seja, ela está ofegante. Ela está respirando rapidamente. Se ela respira muito rápido, ela vai ter uma perda muito grande de CO2. Vai ter muita entrada também de O2. Mas o O2 eu não vou aqui brincar. Porque a gente tem que brincar a nível de quê? De CO2, porque está na reação. Então esquece o O2, o oxigênio. Então eu vou perder muito CO2. Então a pessoa que está nervosa, o que acontece? Ela perde muito CO2. Se ela perde muito CO2, o que acontece? A reação vai deslocar para o sentido do CO2 para repor o que eu acabei de perder. Então, se acaba repondo aqui, ó, então a concentração de H+ acaba diminuindo. Ou seja, o pH aumenta. Então, uma pessoa ofegante, se não tivesse a solução tampão, com certeza ia sofrer uma alcalose, certo? Então, ao sofrer uma alcalose, a célula ia morrer, certo? Se a pessoa, tanto é que a pessoa que está nervosa, é importante ela respirar no saco. Por que quando ela respira no saco, ela vai acalmando aos poucos? Porque quando você respira no saco, a quantidade de CO2 acaba aumentando ali, né? O O2 não está sendo reposto, então você acaba inspirando CO2. Então esse CO2, ele vai o quê? Ele vai aumentar. Ou seja, ele vai fazer o sentido oposto que você estava fazendo. Ou seja, então de alcalose, você acaba indo para o estado normal. E a lógico também não pode respirar tanto, porque aí pode dar até acidose. Concorda? Então ela vai dar alcalose, ela acaba ficando normal. Então ela vai acalmando, tranquilo. Então respirar no saco acalma? Sim. Sim, por causa da solução tampão. Então, a histeria, a ansiedade ou choro provocam respiração rápida e profunda. Né? Então, o que acontece aqui? Vai ter uma alcalose. Então, o pH, ele faz o quê? Então, tá aqui, ó. 2. Confinamento de um indivíduo em um espaço pequeno e fechado. Veja, é o tal de respirar no saco. Então, é o contrário. Né? Ou seja, quando você respira no saco, você aumenta a quantidade de CO2. Então você obriga a minha reação a deslocar para a direita, repondo, acabando no final aumentando H+. Se aumenta H+, o pH diminui. Então o que acontece com o pH aqui? Ele vai diminuir. Beleza? 3. A administração endovenosa de uma solução de bicarbonato de sódio. Pessoal, bicarbonato de sódio, né? É isso aqui, ó, bicarbonatos, NaHCO3. Vai entrar no nosso organismo, não vai? Se vai entrar no nosso organismo, vai sofrer dissociação. Então fica Na+HCO3 menos. Opa, olha aqui que lindeza. Ó. HCO3 menos vai estar em grande quantidade. Então eu vou aumentar, ó, eu vou aumentar a minha quantidade de HCO3 menos. Então eu vou obrigar a minha reação a se deslocar para esquerda. Então, ou seja, tudo que está aqui vai diminuir. Então o pH, o H+, ele vai o quê? Diminuir. Se a minha quantidade de H+ diminui, é porque o meu pH, ele aumenta. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, aumenta. Então são essas minhas opções. Ela aumenta, depois diminui, depois aumenta. Fechou? Pessoal, vamos encerrar essa parte teórica e agora vamos para os exercícios. Vamos lá? Soluções tampões são sistemas que ocorrem variações desprezíveis de pH. Recebe a adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Considere esses compostos para o preparo de uma solução tampão. Indique dentro dos compostos disponíveis os dois escolhidos para o preparo de uma solução tampão. Considere agora... então primeiro vamos aqui nessa pergunta aqui, ó. Pessoal, veja bem.
tem que ser ácido e base fraco, tá? Você pode formar uma solução tampão com ácido e base forte? Teoricamente, pode, né? Mas quando você... Mas só que o deslocamento se torna muito complicado. É melhor você fazer com ácido ou base fraca. Então, porque aí eu já desconsidero aqui, ó, o ácido e a base forte, que são, né, são fortíssimos. A soda cáustica é corrosiva, então é complicado. O ácido nítrico é super difícil de mexer, então realmente não rola. Então eu já vou descortar isso aqui, porque isso aqui é um par, né? E aqui eu também, o NaOH não tem par aqui. Então sobrou para o cloreto de amônio, então eu vou escolher esse aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, cloreto de amônio, e eu vou escolher o meu hidróxido de amônio, né? Lembrando que para você fazer uma solução tampão, além de você escolher uma base ou ácido fraco, que no caso aqui, ó, isso aqui é uma base fraca, não é isso? E aqui é um sal. Além de você escolher isso aí, você tem que ter um íon comum, ou seja, né, o mesmo íon para um tem que ter para outro, então tomar cuidado. Mas aqui tem, ó, que é o nosso NH4, né? Quando ele é dissociado, a gente chama de íons amônio, tá? NH4+. Então vai ser meus íons amônio, beleza? Tá bom. Então eu já indiquei aqui na primeira questão, tá? Qual que eu ia escolher, tá aí. Agora considere a adição de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, completamente dissociado na concentração de 0,005 mol por litro a 25 graus Celsius, né? Calcule o pH inicial da solução de CaCO3 e depois apresenta a equação química que demonstra não haver aumento de pH da solução de sal com a adição da solução de hidróxido de cálcio. Pessoal, então vamos analisar aqui. Vamos lá? Veja bem. Eu tenho aqui, ó, o CaCO3, aliás, desculpa, o CaOH2. Ele falou que está completamente dissociado, então fica Ca2 e OH-. Vou balancear a minha equação. Aqui é 1 e aqui é 1, só que aqui é 2, né? Então aqui vai ser 2, ok? Então vamos analisar aqui o que ele quer saber aqui, o pH, né? Antes de ter colocado, né? Peraí, calcula o pH inicial da solução de CA. Ele quer o pH, então ficou mais fácil. Se ele quer o pH, né? O que é pH, pessoal? É menos log de H+. Nesse caso aqui, ele me deu o OH-. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular o POH. Porque o POH é menos log de OH-. Ok? Mas se eu sei o pOH, eu acabo sabendo o pH. Porque a gente sabe que a somatória das duas vai dar 14. Ok? Então ficou fácil. Vamos fazer aqui a nossa reaçãozinha aqui. Então aqui, ó, eu tenho 0,005 mol por litro. Ele falou um volume específico, então eu vou considerar 0,05 mol. A proporção aqui, ó, é de 1 para 1, então aqui é 0,05. Então aqui, né, multiplicado aqui, ó, aqui é a proporção de 1 para 2, então vai ficar 0,01 mol. Pronto, eu tenho a minha concentração de OH-, que é 0,01. Vou passar para a potência de 10, porque eu não sou bobo. Fica 10, né, elevado a menos 2. Então o pOH é fácil, né? O pH com 10 a menos 2 vai ser 2. Então, o meu pH é igual a 12. Então, uma solução que, pessoal, extremamente básica, né? O pH altíssimo, ou seja, básico, e o pOH baixo. Então, calcula o pH e apresenta a equação química que demonstra não haver o aumento do pH da solução tampão com a adição da... Ou seja, eu já mostrei aqui, né? Bonitinho. E tá aí, bacana. Vamos avançar nos exercícios? Agora a gente vai aplicar a nossa equação aqui, ó,
né, de Anderson Hausebach. Lembrando que na videoaula 1 eu expliquei como chegar nessa fórmula e expliquei teoricamente. Agora vamos para a prática, né? Ó, o pH de uma solução tampão fornece uma solução de 0,1 mol do ácido. Então, ó, então a minha concentração do ácido acético é de 0,1 mol por litro. E do meu ácido acético, né? Aliás, do meu acetato de sódio, então eu vou colocar aqui acetato de sódio, vai ser 0,5 mol por litro. Então vamos lá? Pessoal, pH é igual a pKa. Ele não deu pK, ele deu Ka só, né? Mas aí fica fácil, porque a gente sabe que o pKa a gente calcula como log de K, né? Então vamos calcular aqui, pra gente já deixar bonitinho. Então, ó, pK é menos log de Ka. Quem é Ka? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, pessoal, o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui, ó, tá multiplicando, então eu posso aplicar uma fórmula. Então fica log de 1,8 mais log de 10 elevado a menos 5, beleza? Então agora ficou fácil, ó. Por quê? Log de 1,8 é 0,25. Então fica 0,25. Log de 10 a menos 5 é menos 5. Então tá aí. Então calculamos aqui, ó. 0,25 menos 5 dá menos 4,75. Com esse mais, então fica 4,75, tá? Então o pKa, ó, coloquei pH, ó. O meu pKa eu já achei. Então eu vou colocar aqui, ó, pKa é 4,75. Ó, ele gostou aqui, ó, de colocar vocês na pegadinha. Mais a logo do... Pessoal, vamos dissociar aqui quem é o sal, quem é o ácido. Então, pessoal, veja bem. Quando eu pego o meu ácido aqui, ó, vamos dissociar ele aqui. A gente sabe que é H+, mais o meu acetato, né? E a gente sabe que esse acetato aqui, ele vai vir do meu sal. Por quê? Pela quantidade maior que tem de sal. Então ele acaba... Esse valor aqui é muito pequeno, é desprezível. E esse valor aqui já é grande, porque o sal é muito solúvel. Então eu vou considerar. Então eu já vou balancear, ó, eu já vou dissociar aqui, ó, que é o meu acetato de sódio. Balanceando aqui, ó, aqui fica Na+. Balanceando não, ionizando, né? E aqui, ó, é 0,5, então aqui é 0,5 e aqui 0,5. Pronto. Então eu sei que aqui, ó, é 0,5. Beleza? E o meu ácido é 0,1, que é exatamente o que ele quer. Então eu tenho do meu ácido, olha aqui, e o meu que vem da base. Então vamos lá. Então fica 0,1 dividido por 0,5. Então o meu pH é 4,75 mais log de 0,1. Pessoal, aqui eu posso cancelar, fica 1 sobre 5. Pessoal, 1 sobre 5. Então fica log de 1 sobre 5. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui separado para não ficar bagunçado. Como aqui é divisão, pode virar subtração. Então fica log de 1 mais, aliás, menos, perdão, né? Porque é divisão, menos log, menos log de 5. Pessoal, log de 1 na base 10, a gente sabe que por definição é 0. Só que log 5 ele deu, que é 0,7. Então pronto, 0,7. Então, a gente já sabe aqui que deu 0,7. Então fica pH é igual a 4,75 mais 0,7. Então, o meu pH vai ficar 5,45. Pronto.
Então, vai ser a letra D de dado. Belezinha? Vamos mais uma? Olha aqui, pessoal. Vamos fazer mais uma. Uma solução tampão contém 0,2 mol de acetato de sódio e 0,2 também de ácido acético. Ao acrescentar hidróxido de sódio, ó, o pH se alterou para 4,94. Considerando que o pH do ácido acético é de 4,76 a 25 graus Celsius, qual que é a variação do pH da solução tampão? Então a gente vai calcular o pH normal, né? E depois a gente vai considerar, né, a variação feita pelo hidróxido de sódio. Então vamos lá? Olha aqui, ó. Então eu tenho o meu sal, que é acetato de sódio, 0,2 mol por litro. E eu tenho aqui a minha concentração de ácido acético, que também é 0,2 mol por litro. Beleza? Então, pessoal, se você analisar, é o mesmo procedimento. Só repetir para a gente ficar, né, mais esperto. Mas aqui, ó, eu tenho o meu ácido, vamos treinar? O meu ácido, ele forma H+, e o meu acetato. E a gente sabe que aqui, ó, é 0,2, ok? O do meu ácido acético, ele vai vir da onde? Ele vai vir do acetato de sódio, que também é, por coincidência, é 0,2. Então vamos analisar aqui, ó, pH é igual a pK. Quem é pK? Tá aqui, ó, 4,76. Beleza? Aí vem mais log, né, de 0,2 dividido por 0,2. Isso aqui, ó, ninguém aceita. Porque dá 1, então, né, não vale a pena. Então, o pH fica 4,76. Aí, pessoal, qual que é a variação quando ele coloca o hidróxido de sódio, né? Lembrando, pessoal, que ao acrescentar hidróxido de sódio, o pH alterou para 4,94, né? Ou seja, se o pH era 4,94, é só você diminuir para o 4,76, ó, 4,94 menos 4,76, certo? Ó, 4 tira 6, não tira, né? Então pega emprestado aqui, 14 menos 6 dá 8. 8 menos 7, sim, e aqui 0. Então, ou seja, a variação do pH é 0,18. Foi preparada uma solução tampão de acetato pela mistura de 500 ml de uma solução 12 gramas por litro. Ó, veja bem que está usando gramas agora, né? Ficou mais complicado. Então, vou colocar aqui, ó, o meu ácido acético. Eu tenho um volume de 500 ml e uma concentração de 12 gramas por litro. Aí ele vai misturar com o acetato de sódio. Então eu vou colocar aqui, ó, acetato de sódio. E o volume também de 500 ml. E a concentração 0,1 mol por litro. Beleza, ó, aqui ele já facilitou, isso é bom, né? Quando é 0,1, né? Quando é em mol por litro. Então, pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber a minha concentração, o meu pH, né? Ele quer a equação de Henderson-Alcebach. Então, veja bem, ó, ele quer o pH. Vamos calcular aqui o pKa. Pessoal, o pKa, ele deu o Ka aqui, ó. Então, seria menos, né? Log de quê? De 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, né? Mais a quantidade de sal com do ácido. Vamos fazer isso aqui, pessoal, então? Primeiro, eu vou transformar aqui, ó, 12 gramas por litro em mol por litro. Que é fácil, por quê? Aqui está em litros e litros, eu não preciso me preocupar com o volume. Eu só preciso pegar aqui, ó, o 12 gramas e passar para mol. E eu faço isso tranquilamente
usando a massa molar. Então, utilizando a minha massa molar, que ele inclusive, né, ele não deu aqui, né? Não deu, não deu. Mas com certeza é aquele tipo de exercício que dá na tabela periódica, né? Então, eu vou colocar aqui pra gente não perder tempo, tá? A massa molar do ácido acético é de 60 gramas por mol. Pronto. Ou seja, em 60 gramas está presente em 1 mol. Então, 12 gramas tá X. Então, o X é igual a 12 dividido por 60. Tá aí, ó, 0,2 mol. Beleza? Por litro. Pessoal, o único ajuste que eu tenho que fazer aqui é que tá por litro, né? Bonitinho, eu só usei para cá, mas ele colocou um volume de 500 ml, né? Então eu preciso de continuar. Então eu já vou colocar aqui, ó, essa aqui vai ser a minha parte do ácido. Então fica 0,2 mol tá presente em 1 litro, só que eu quero em 500 ml, ou seja, em 0,5 litros. Então aqui X, então a minha concentração do meu ácido acético é de 0,1 mol por litro, ok? Já achei o meu do ácido aqui, ó, que eu posso até colocar aqui, ó. O meu ácido, ele vai dissociar em H+ e acetato. Então aqui eu já tenho 0,1 mol, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer? Eu já tenho mol por litro, eu só vou pegar e vou colocar para 500 ml. Então vamos colocar para 500 ml. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu sal, que já tem aqui 0,1, que ele já deu, tá presente em 1 litro. Então em 0,5 vai ficar X. Então a concentração é 0,05 mol por litro. Que a gente sabe que se a gente for fazer a minha dissociação, fica Na+ e acetato. Então se aqui é 0,05, aqui também é 0,05. Então eu posso afirmar aqui, ó, 0,05 mol. Pronto. Então, ó, pH vale, deixa eu colocar aqui a minha equação aqui, ó, pH é pK com o meu ácido. Então, pH vale. Pessoal, o pK ele não deu, né? Ele não deu, porque seria o pKa de quem? Seria o pKa do ácido, né? 1,8 vezes 10⁻⁵. Ele não deu. Só que a gente já calculou aqui mais pra cá, né? Inclusive ele deu, né? Ó, o Ka é 1,8 e a gente até calculou aqui já, ó. Vamos calcular aqui de novo? Ó, se eu fosse calcular só do ácido acético, então que seria o pK, né? Que é isso aqui, ó. Já fez, deu 4,75. Então eu posso usar aqui, ó. Lógico que eu não sou bobo. 4,75 mais o logaritmo de quem? Do sal. No caso aqui, o sal é o 0,05 e o ácido 0,1. Então eu vou abrir aqui, pessoal, para a gente fazer isso aqui, ó. Então lá ficou log de 0,05 dividido por 0,1. Vou colocar em potência de 10 porque fica mais fácil. Aí aqui fica 5 vezes 10⁻⁻1 dividido por 1 vezes 10⁻⁻1. Concorda? Aí aqui o log eu repito, né? 5 dividido por 1 dá 5. E aqui, ó, fazendo o jogo sinal, porque
conserva a base, né? E subtrai os expoentes. Então fica menos 2 mais 1, então fica menos 1. Então 5 vezes 10 é menos 1. Propriedade de multiplicação é só você lembrar, ó, logaritmo de A vezes B é a mesma coisa de logaritmo de A mais logaritmo de B. Então é importante você fazer uma revisão aqui de logaritmo para você ficar esperto, tá? Então, fica logaritmo de 5 mais logaritmo de 10 elevado a menos 1. Logaritmo de 5 ele deu lá no exercício, que foi 0,7. De 10 a menos 1 é fácil, né? 10 a menos 1 na base 10 é o próprio menos 1. Então aqui, ó, vai ficar menos 0,3. Pronto. O que nós temos lá na equação do Henderson-Hausebach? pH é igual a pKa mais log de quê? De 0,05 dividido por 0,1. Né? A gente já pegou o pKa, que é 4,75, e essa galera todinha deu menos 0,3. Pronto. Então o pH vai ficar igual a 4, se você colocar aqui 0,3, que fica 4, né? 45. Pronto. O meu pH deu 4,45. Fechou? Tem como fazer essa equação sem ser por essa de Henderson-Hausebach? Lógico, pelo raciocínio lógico. Né? Por quê? Porque essa fórmula ela veio de um raciocínio lógico de dissociações, de ionizações, até chegar nessa fórmula. Então eu não vou chegar nessa fórmula, eu vou partir dessas reações e vamos usar lógica, você vai ver que não é difícil. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer aqui? A gente sabe que a minha reação está em equilíbrio, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu ácido, que fica H+, ia ser menos. A gente sabe que o meu valor do ácido, né, já é 0,1, tá? Não é novidade. 0,1. O do meu acetato a gente sabe que é 0,05, beleza? E aqui não tem nada de início. Então já vou fazer aquela famosa tabelinha, tá? Então já vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu mudar aqui de cor para ficar mais bonitinho, ó. Então eu vou montar uma tabelinha. Eu tenho o meu início, o quanto reagiu e formou. Lembrando que quanto reagiu, ele vai estar no reagente. E o que acontece com o reagente ao longo do tempo? Diminui, né, a quantidade. Então, forma, pessoal, vai ser os meus produtos. E a gente sabe que os produtos aumentam. Então, aqui, ó, vai ser menos x, aqui vai ser mais x. Isso você tem que ter a consciência. Então, ó, vou colocar aqui, né? E por último, o nosso equilíbrio, tá? Então, pessoal, eu vou calcular aqui, ó, o meu pH, né? Então, o meu objetivo aqui, ó, é achar aqui o meu H+. Beleza? Então, vamos lá? No início, a gente sabe que é 0,1, já vou colocar aqui. Aqui no início é 0, a gente sabe que sempre é 0. Diferente do sal, que não é 0, porque ele já colocou sal, né? Então, a gente já sabe que vai reagir X, né? Então, eu vou colocar aqui X, X e X. A gente sabe que no reagente vai diminuir, então 0,1 menos X. Aqui vai ser X e aqui 0,05 mais X. Porém, isso aqui que é importante a gente sempre entender. Esse X aqui, ó, como eu estou tratando de substâncias fracas, então, ó, o que são substâncias fracas? São substâncias que elas produzem pouquíssimo produto. Então, esse X aqui, ó, eu posso desprezar ele. Então, eu vou desprezar e vou desprezar. Então, no final, eu quero descobrir o meu Ka, não é? Minha constante, como que é a constante lá, vamos lembrar? É o meu tal de produto dividido pelos reagentes. Então, a minha constante vai ser os produtos. Quais são os produtos aqui?
x vezes 0,05. Lembrando que esse x é o próprio H+. E dividir pelos reagentes, que é 0,1. O Ka, ele deu, que é do ácido, que é 1,8. Não é isso? Ó, vamos voltar aqui. Realmente, lá ó, ele deu 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes 10 elevado a menos 5. Aí, ó, que bonitinho. Eu vou achar aqui, ó. 0,05 dividido por 0,1. Vamos fazer isso aqui? Ó, é 5 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Ou seja, 5 por 1 vai ser 5. E aqui, ó, vai ficar menos 2 menos 1. Então, fica menos 2 mais 1. Então, aqui fica 1. Então, pessoal, x vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 5 dividido por 5 vezes 10 a menos 1. O meu x vai ser o quê? O meu próprio H+, não é isso? Vai ser o meu H+. Então tá aqui. 1,8 dividido por 5, 0,36. E aqui fica 10A menos 5 com menos 1 vai dar positivo, então menos 5 mais 1 que dá menos 4. Colocando em notação científica, fica 3,6 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto. Tá aí, achei o H+. Bom, se eu achei o H+, agora eu posso calcular o pH, que fica menos log de H+. Então, ó, pH é menos log. Voltando aqui, ó, 3,6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, pH é menos log. Pessoal, 3,6 eu vou, para facilitar, eu vou colocar 36. Ou seja, a vírgula vai deslocar para a direita, então eu vou aumentar mais um expoente aqui. Na verdade, diminuir, né? Se a vírgula vai para a direita, diminui o expoente. Então fica menos 5 menos 1 dá menos 6, ok? Pessoal, o que acontece aqui? Se você analisar bem a questão, você vai ver que ele deu log de 2, né? E ele deu log de 2, ele deu log de 3 e deu log de 5. Então, beleza. Então, eu posso fatorar esse 36 aqui, ó. Quer ver, ó? 36 dividido por... Como eu vou os menores, então fica 2, 18. 2, 9. Aí não dá mais, né? Aí fica 3, 3 e 0. Ou seja, pessoal, se você analisar aqui, ó, menos log de 2 vezes 3 vezes 3. Não é isso? Olha que bonitinho. Vezes 10 a menos 6. Pessoal, a gente sabe que isso aí dá tudo soma, né? Então fica log de 2 mais log de 2 mais log de 3 mais log de 3 mais log de 10 a menos 6. Então o pH vale menos o log de 2, que nós já sabemos, olha lá, ó. Log de 2 é 0,30 e o log de 3 é 0,48. Ó, log de 2 é 0,3, né? Então 0,3 mais 0,3 mais 0,46 mais 0,46 mais a nossa criança aqui nervosa. Então aqui, pessoal, dá 1,52. Aqui a gente sabe que dá menos 6. Então o pH fica menos. Pessoal, 1,52, né? Menos 6 dá menos 4,48. Fazendo o jogo sinal aqui dá mais. Então, mais 4,48. Lions roaring in the morning sun. Queria agradecer.
que vocês tenham bons estudos, pratique, porque é só praticando que você chega, né, à perfeição. Então até mais, e ó, não esquece de curtir, dar aquele like.